Boa noite, meus irmãos. Hoje é dia 8 de setembro de 2025, segunda-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam no manto de paz e de amor. Que a nossa atmosfera espiritual, nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão. Agora, meus irmãos, nós vamos então, feitas essas informações todas, vamos prestar atenção, vamos refletir sobre esta mensagem que está posta na tela. Eu vou pedir à nossa irmã Marisa que faça a gentileza da leitura. Boa noite. Eu não posso deixar de dizer que o encontro com Bezerra é sempre bom demais para nós todos, entendeu? O doutor Bezerra é assim fantástico nas colocações, e a gente vem para cá e discute isso, né, de uma forma agradável, muito bom. Quem puder vir, não deixe de comparecer. É pela boca do livro Deus te abençoe, pelo Espírito Irmão José, uma psicografia de Carlos Bacelli. O diminuto bem que fazes não te confere o direito de magoar a quem seja. Contenha-te em teus impulsos personalistas. Não respondas ofensa com ofensa. Na maioria das vezes, a agressão verbal que escutas em silêncio se desfaz no mesmo instante em que te é feita. Acautela-te, para que não te consideres coberto de razão para humilhar e ferir. Não raro é a dor que se expressa talvez dos lábios que te provocam. Todos somos passíveis de atitudes imprevisíveis. Um simples diálogo pode degenerar em campeonato de insensatez. Pela tua reação a esta ou aquela situação constrangedora que te façam passar, podes avaliar o teu grau de aproveitamento nas lições que teorizas com mestria. Sempre que te excedes, convém que de imediato peças desculpa. 1000 palavras a esmo costumam ser insuficientes para anular o efeito de uma só palavra contundente. É através da boca que a paz foge ao coração de muita gente. Isso a gente vai estudar com o Dr. Bezerra, né? Bem, meus irmãos, antes de chamar o nosso palestrante, orador convidado da noite de hoje, eu gostaria de lembrar às senhoras que costumam deixar as bolsas aqui quando nós nos dirigimos para a Câmara de Passes, né? Eu peço que levem consigo as bolsas e deixem na cadeira lá dentro, né? É preferível a deixar aqui, para evitar, porque às vezes uma pessoa pode confundir-se, pegar a bolsa da outra, né? Às vezes está um pouco escuro quando sai, e aí, para evitarmos esse desconforto, né? Então eu peço essa colaboração de todos, que estejam com as suas respectivas bolsas na Câmara de Passes, tá? Peço essa colaboração. Então, eu agora gostaria de chamar o palestrante, o nosso irmão Breno Araújo. Ele é da Agremiação Espírita Pedro II, e ele vai fazer o estudo hoje do tema evangélico para nós. Que ele seja muito inspirado nessa noite. Muito boa noite a todos. Pode ser melhor. Esse foi só um ensaio. Boa noite a todos. Eu falei
Eu nunca duvidei de vocês. É um prazer enorme chegar a essa casa pela primeira vez. Casa que abre suas portas com tanto carinho nessas noites de segunda-feira para aqui nos receber nesse grande propósito que nós temos nesta encarnação. Nós hoje estamos aqui com um propósito que é tão grande que talvez nós mesmos não saibamos o tamanho dele. Nós viemos aqui hoje para sermos felizes. Pode parecer uma frase batida, pode parecer uma frase meio sem sentido, mas há muitas e muitas encarnações nós temos buscado felicidade. Só que nós temos buscado essa felicidade através das questões do mundo material. Nós temos buscado felicidade através das posses materiais, nós temos buscado felicidade através da conquista de povos que nós tratávamos como inimigos, mas que depois acabávamos vendo no plano espiritual e nos arrependendo por termos simplesmente tratado irmãos como se fossem inimigos. Nós temos tentado alcançar felicidade por formas que não estão em linha com o grande manual de vida que nós recebemos para seguir, que é o Evangelho de Jesus. Nessa encarnação, alguma coisa nos fez voltar ao contato com o Evangelho ou continuar esse contato, se nós o tivemos na encarnação passada. Porém, agora nos deram uma oportunidade de olhar o Evangelho sob um novo prisma. Nos deram a oportunidade de tirar o Evangelho daquela postura, daquela posição de palavras vazias, de palavras muito abstratas que não servem muito no mundo prático para nós. Nos deram a oportunidade de estudar o Evangelho de uma forma em que ele possa servir como um verdadeiro manual de vida. Entretanto, o nosso grande desafio ainda está em entender que estas palavras e que estas ações de Jesus, que foram praticadas há tantos anos, há 2000 anos, podem servir, sim, para o mundo em que nós vivemos. Nós temos interpretações talvez equivocadas sobre a realidade em que vivemos. Nós muitas vezes pensamos, não, mas não dá para seguir Jesus, não dá para seguir o Evangelho, para praticar o Evangelho num mundo como esse atual. O mundo está muito complicado, o mundo está muito violento, não tem como a gente ser uma pessoa que está sempre vinculada ao Evangelho. A má notícia é que se assim nós pensamos, nós hoje estamos aqui perdendo tempo, porque estamos estudando algo que não é prático. Nós estamos tentando, talvez, utilizar o Evangelho, ou estávamos tentando, como nós utilizamos uma tomada para o nosso aparelho de telefonia celular. Nós saímos de manhã das nossas casas e nós começamos a usar o aparelho de telefonia celular para tudo. Para fazer apresentações, para fazer trabalhos, para mandar mensagens, para usar o banco, para fazer compras e uma série de outras utilidades que um pequeno aparelho como esse nos oferta. E aí, a bateria desse aparelho vai gastando, até que de noite, quando nós voltamos à nossa casa, nós o conectamos à tomada. E quando nós conectamos esse aparelho à tomada, ele volta a ter a carga. Porém, no dia seguinte, nós vamos utilizá-lo da mesma maneira. Nós vamos deixar um monte de aplicativos abertos, nós vamos utilizá-lo de uma certa forma em que ele de noite vai precisar de uma nova recarga. E assim, talvez nós tenhamos feito com a nossa existência, com as nossas existências passadas. Nós vimos o Evangelho apenas como uma tomada de recarga nos momentos de tribulação. Nos momentos em que nós estávamos com o coração oprimido, nós pensávamos, eu preciso ouvir um pouco do Evangelho de Jesus para recobrar as minhas energias, eu preciso ter contato com o Evangelho, eu vou ao templo, seja ele a igreja, a sinagoga, a religião que nós professássemos. Nós íamos, tínhamos aquele contato com as vibrações positivas, como nós estamos tendo aqui agora com a falange de Abel. Estamos aqui recebendo de mais altas energias que nos fazem bem, que nos recuperam, que nos recobram todas as nossas forças para as lutas do dia a dia. Mas, se nós voltarmos para o mundo lá fora, tomando as mesmas ações que nós sempre temos tomado, nós, na semana que vem, precisaremos de novo estar aqui na posição de pessoas que vão receber somente, na posição de receptores da energia que vem de mais alto. Só que, agora, a doutrina espírita está nos convidando a uma outra posição de análise do Evangelho.
Talvez vocês já tenham visto uns aparelhinhos retangulares, né, que funcionam como recarregadores portáteis. Quando a gente precisa usar muito o aparelho celular durante o dia, a gente compra um aparelhinho daquele, um recarregador portátil, a gente liga ele na tomada e de manhã cedo a gente sai com o celular carregado e sai com o recarregador. Quando durante o dia a bateria está acabando e nós sentimos que vamos precisar de mais, nós conectamos esse aparelho portátil e ele próprio carrega o celular. Talvez agora nós possamos perceber que o Evangelho possa nos transformar em recarregadores, em distribuidores de energia para aqueles que nos cercam. Não mais seremos somente coitados receptores em um planeta de provas e expiações, mas nós estaremos podendo contribuir ativamente na obra do Mestre Jesus se nós entendermos a proposta da doutrina espírita. E essa proposta é para que nós tenhamos a motivação de sermos os apóstolos da era moderna. É uma proposta grande, é uma proposta ambiciosa e que nós precisamos acreditar que nós podemos fazer. E isso não significa qualquer sinal de orgulho, isso não significa qualquer sinal de prepotência nossa, mas significa entender que nós temos a possibilidade de estar diante de uma mensagem que pode nos fortalecer, e em nos fortalecendo faz com que nós sejamos espalhadores dessa mensagem, divulgadores desse otimismo que o Evangelho nos traz em um mundo que parece complicado. O mundo onde Jesus viveu era muito, muito mais complicado do que o nosso. Eu não vou entrar muito a fundo nessas discussões, nem temos tanto tempo para isso, mas só um exemplo clássico é que na época de Jesus, vocês todos sabem como foi o desencarne de Jesus. A crucificação em praça pública era uma pena aceita e imposta pelo Estado. Hoje isso seria inadmissível. Breno, mas ainda há aí pelas comunidades dos países emergentes uma série de mortes violentas causadas naqueles submundos e guetos, onde nós temos a lei totalmente alijada daquelas comunidades. Mas hoje isso é uma exceção e é um crime. Na época de Jesus, aquele tipo de desencarne era defendido pelo Estado, era imposto pelo Estado. Breno, mas nós ainda temos muitos países no mundo que têm pena de morte e que executam as pessoas. Minoria. E mesmo assim há uma campanha cada vez mais forte para que esses países abandonem este tipo de pena. Então estamos num mundo muito melhor do que estávamos na época de Jesus. E Jesus veio naquela época agindo da forma que agiu e nos mostrando como funciona. Mas ele era Jesus. Nossa, eu ainda sou tão... Nessa hora a gente tem uma crise de humildade. Mas eu ainda sou muito inferior, eu ainda sou um espírito num planeta de provas e expiações, precisando de muita evolução, não consigo agir como Jesus. E Jesus era Jesus. E nós empurramos Jesus para uma distância inalcançável, quando ele esteve aqui, encarnado, sem precisar, para nos mostrar qual era a régua, para nos mostrar o que é possível fazer enquanto seres encarnados. Evidentemente que não tudo de uma vez, mas ele nos mostra o que um ser encarnado em um planeta de expiações e provas é capaz de fazer durante a sua jornada. Então, é esse Jesus que nós precisamos abraçar e comparar-nos com ele. Não é nenhum absurdo. Mas como assim? Nossa, esse rapaz que veio aqui, não chama mais ele não, porque ele está possuído por um espírito fascinador. Ele está dizendo que nós podemos nos comparar com Jesus. Não fui eu que falei, foi o próprio, quando disse que nós somos deuses. E nós, se acreditássemos, poderíamos fazer prodígios muito maiores do que ele fazia e muito mais. Então foi ele que disse isso para a gente, e foi ele que veio até aqui mostrar o que é ser um ser de provas e expiações agindo num mundo tão complexo. Hoje nós temos 1000 ferramentas para que nós possamos difundir o Evangelho, para que nós possamos difundir a paz e que nós possamos difundir o bem. E precisamos usar isso. E o tema de hoje fala um pouco sobre essa questão, que é... Hoje eu não vou, gente, ler aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, porque vocês podem fazer isso em casa. Primeiramente porque um dos temas, a gente está falando aqui hoje sobre o capítulo número 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Eu vou dar a referência porque eu sei que vocês vão chegar em casa hoje loucos para ler o Evangelho. Ninguém vai querer saber de futebol, novela, Big Brother, jornal, nada disso. Eu sei que vocês vão querer ver o Evangelho, né? Então, peguem o Evangelho segundo o Espiritismo e lá no capítulo número 8, vocês podem ir até o item número 8. Olha como é fácil gravar. 8, 9, 10. São 3 itens que nós estamos discutindo aqui hoje, tá?
E esses itens falam sobre as manifestações exteriores em contraste com aquilo que nós temos em nosso coração. Tema de suma importância. Eu não vou ler o item número 8, porque são 20 versículos de Mateus, e a gente vai talvez perder um tempo que vocês podem ter em casa para fazer essa leitura. Não que ler o Evangelho seja perder um tempo, mas a gente pode fazer isso de uma forma otimizada. Mas o número 9, eu gostaria de mostrar para vocês, porque a temática é a mesma, tá? E o item número 9 é no Evangelho de Lucas, capítulos 11, versículos 37 a 40. 37 a 40, né? Então, em apenas uma pequena observação, ao invés de lermos 20 itens do Evangelho de Mateus, 20 versículos do Evangelho de Mateus, nós vamos ler do 37 ao 40 de Lucas, ou seja, quantos itens nós vamos ler? 4. Muito bem. Muito bem. 37, 38, 19 e 40. Parabéns. Né? Gente, é óbvio que essa pergunta é uma pergunta capciosa, porque o automático da gente... 40 menos 37, 3. Só que tem o 37 também. Então, 37, 38, 19 e 40. Eu já fiz essa pergunta esperando a resposta 3, por quê? Porque as ilusões nos enganam. E a gente precisa começar a olhar adiante das ilusões. E olhar adiante das ilusões é tudo que esse capítulo e esse ensinamento de Jesus nos fala. Então, quando nós olhamos para 3 itens, 37 a 40, 3 itens é uma ilusão, porque são 4. Parece uma ilustração boba, e na verdade. Mas é só para a gente começar a perceber como, às vezes, no automático, a gente deixa de perceber coisas que estão diante de nós e que são extremamente importantes, tá? E aí, voltando ao nosso assunto aqui, a gente vai fazer essa leitura rapidamente, que diz o seguinte: enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que também faz o interior, né? Bem, então a questão, até no outro item também se tratava dos discípulos, que também foram a um ritual, aí não lavaram as mãos antes de comer, e aí o pessoal começou, o pessoal não segue os mandamentos, né? Não segue lá as diretrizes dos judeus, que prevêem a lavagem das mãos antes da refeição e tal, é a mesma coisa, tá? E aí Jesus dá essa lição mostrando que os fariseus estavam ali muito preocupados com o lavar as mãos, tá? Eu não sei se alguém trouxe filho aqui hoje pequeno, acho que não. Eu estou olhando aqui, eu já percebi que ninguém trouxe filho pequeno. Eu não gosto de falar isso quando tem criança, porque depois a criança vai chegar em casa, Jesus não lavava as mãos, também não vou lavar. Calma, mas não é bem por aí, isso aqui é só uma ilustração, tá? Jesus mostra nesse caso que deixou-se de perceber ali algo muito maior. Lembra dos 37 e 40? Né? O algo muito maior que se deixou de perceber ali era que Jesus estava jantando na casa de um fariseu. Ou seja, ele recebe aquele convite de um membro de um grupo que era antagônico a ele, e em nenhum momento ele fala, não, eu não vou jantar com você, você não gosta de mim, você é meu antagonista, você é meu inimigo. Reparem que ele aceita o convite para jantar na casa do fariseu. E reparem que ele até lá vai e o fariseu se preocupa com o quê? Se ele lavou as mãos ou não, ele pergunta. Mas você não lavou as mãos? E aí é claro que Jesus começa com a sua educação, né? Mostrando a ele sua metodologia de educação, mostrando a ele que talvez o mais importante não fosse aquilo. Entendido isso para a maioria de nós aqui não é nenhum grande drama, não é nenhuma situação que a gente precise pensar muito para entender que Jesus falava sobre as questões exteriores em comparação, em antagonia às questões do coração,
Tá? Então isso aqui a gente, com o mínimo de conhecimento de leitura, a gente consegue pegar esses versículos todos aqui, tanto de Mateus quanto de Lucas, ler e entender qual foi a mensagem de Jesus. Até mesmo se algum de nós aqui não tiver tido a oportunidade de ir a uma escola formal e não tiver condição de leitura, hoje em dia a gente pode pedir para alguém colocar uma palestra num desses canais de vídeos que nos são oferecidos pela internet com esse tema, e nós ouviremos a palestra e entenderemos essa questão de uma forma muito tranquila. Mas, eu volto a dizer, talvez a dificuldade que nós tenhamos na atualidade seja entender como fazer dessas lições algo prático nas nossas vidas. Porque vejamos, se nós não soubermos para que isso aqui serve, de novo, nós estaremos aqui perdendo tempo. Nós estaremos aqui simplesmente usando o nosso querido Ceasa como a tomada do celular. A gente vai se conectar, receber muita energia, vai voltar lá para fora, mas sem saber muito bem para que serve essa mensagem que está sendo colocada aqui. E o Evangelho é, repito, manual de vida. Se nós começarmos a acreditar nisso e começarmos a colocar isso em prática, nós vamos sentir diferença. Mas nós temos medo. Jesus falava sobre isso quando dizia que a nossa fé ainda não é nem do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da terra. Eu acho que depois de 2000 anos a gente já pode até se vangloriar, no bom sentido, se é que existe, de já termos melhorado a nossa fé. Hoje a gente pode bater no peito e dizer a nossa fé já é do tamanho de um grão de mostarda, que é o menor grão da terra ainda, mas tudo bem, melhorou, né? E aí, nessa falta de fé em que nós vivemos, nós temos o medo de, mas se eu agir dessa forma aí que o Evangelho nos prevê, se eu agir da forma que Jesus agiu, o mundo vai me chamar de trouxa, o mundo vai montar em cima de mim, vão se aproveitar de mim, eu serei o otário e tal. Nós decidimos nesta encarnação, assim como já decidimos em outras, que Jesus seria o nosso mestre. Aí tem aquela pergunta do Livro dos Espíritos que todo mundo conhece. Aí já estão... Eu esqueci de avisar um negócio para vocês, gente. Desculpa, eu esqueci de avisar para as pessoas que eu tenho um tipo de mediunidade diferente. É uma mediunidade tão diferente que ela não está prevista nem no Livro dos Médiuns. Eu leio pensamento. Então, enquanto eu estou aqui interagindo com vocês estão pensando, aparecem como se fossem balõezinhos, tipo aqueles das histórias em quadrinhos em que eu leio e que vocês pensam. Então, cuidado. Mas, estou falando isso por quê? Por causa dessa história do Evangelho ser algo que possa ser praticado no nosso dia a dia. Algo que a gente pensa, não, mas praticar o Evangelho no dia a dia? Não é possível isso para nós não tem condição. E eu digo para vocês, sim, talvez seja possível. Por quê? Quando nós estamos aqui pensando, não, mas não tem como. Você está falando isso porque você não conhece com quem eu vivo. Olha, na minha casa não dá para praticar o Evangelho de Jesus. Não dá para ser um cristão na minha casa, não dá para ser espírita lá em casa. Como assim? Porque você não conhece as figuras com quem eu vivo. Ou gente difícil, ou gente complicada. Aí a gente sai da casa, a gente vai para o ambiente de trabalho, né? Você... Não tem como ser espírita no meu trabalho. Impossível ser espírita no meu trabalho. Por quê? Você não conhece meu chefe. Você não conhece meu colega de trabalho. Gente difícil. Mas outra coisa, você está falando que é difícil ser espírita no centro... Não, no centro espírita não tem problema não, desculpa. Mas a questão é, nós normalmente nos achamos muito fáceis. Todo mundo é difícil, já repararam? Todo mundo é complicado, só nós é que somos fáceis. Nós estaríamos, a princípio, estudando algo que não é muito prático, mas é. Porque hoje nós temos muito mais condições de fazer isso. E aí vem as questões interiores e exteriores. Obrigado. Aí vem as condições interiores e exteriores, né? Vivemos atualmente num mundo de formas. O mundo material é um mundo de formas, tá? O nosso cérebro não consegue captar nada, não consegue apreender nada que não tenha enquadramento nas dimensões de tempo e espaço.
o nosso cérebro de encarnados ainda, e até mesmo quando desencarnarmos, por sermos espíritos ainda muito inferiorizados, nós não conseguiremos captar nada que que esteja fora do conceito de tempo e espaço. Basta que a gente pense em algumas definições, por exemplo, como vocês me definem a paz? A paz, aquela sensação gostosa que a gente tem, né? Sim, mas defina. Paz é aquela coisa assim que a gente sente quando é paz, né, gente? Paz, tá, mas defina. A gente não consegue. Aí a gente precisa colocar a paz na pombinha para que a gente possa dar aquilo uma forma, né? O amor, defina o amor. Mas que tipo de amor? Amor assim, amor assim? Não, mas o amor é um sentimento. É amor, gente. Aí a gente precisa do coraçãozinho, né? Deus. Por que a gente não consegue entender Deus? Deus não ocupa espaço e Deus não é tempo. Pronto. Acabou. A gente não consegue entender Deus. A gente agora, com a doutrina espírita, consegue entender os atributos da divindade, que fazem com que nós olhemos para esses atributos e pensemos da mesma forma quando vemos um quadro. Nossa, esse quadro é assim, provavelmente o pintor era assado. Então hoje a gente já tem um pouquinho de avanço nisso, mas nós vivemos em um mundo de formas. Nós percebemos o mundo material através das formas, e aí nós acabamos, pela nossa inferioridade, repito, dando ênfase total às formas. E aí nós nos perdemos nessa conceituação e muitas vezes deixamos de lado as coisas que são fundamentais, que são as coisas do interior, as coisas do espírito. Então, Jesus falava exatamente sobre isso naquela época, que as pessoas se preocupavam com a lavagem da mão, mas cometiam desvios em relação à moral de Deus, né? Os judeus, aquele grupo de judeus cometia algumas bizarrices, digamos assim, em termos da moralidade, e se preocupavam muito com o ritual de lavar as mãos. Então, hoje, nós vivemos em um mundo em que nós temos à nossa disposição a internet. Nós vivemos em um mundo onde nós temos à disposição as redes sociais. E o que tem acontecido para nós, e aí vem a prática de tudo isso aqui que Jesus falava, né? O que tem acontecido na nossa relação com as redes sociais? Nós temos vivido um mundo de ilusões. Nós temos olhado para as redes sociais e temos visto pessoas publicando apenas as maravilhas da vida, e isso tem nos gerado ansiedade, sensação de frustração, porque nós não conseguimos ter aquela vida tão maravilhosa que aquela pessoa exibe. E por que aquela pessoa consegue ter essa vida e a minha é tão dura? A minha é tão difícil? É o mundo das formas. Nós não conseguimos ter a noção do custo que é aquela postagem de algo muito bom estar ali. Porque é evidente que ninguém conta suas derrotas. É evidentemente que ninguém fala de quando tem algum momento ruim. Porque isso, para o orgulho, não é nada bom. E nós somos seres que somos caracterizados, segundo nos diz a resposta à pergunta 785 de O Livro dos Espíritos, nós somos caracterizados por duas mazelas que nos impedem decisivamente o progresso, que são orgulho e egoísmo. Se somos caracterizados marcantemente por orgulho, um dos pontos, né? Evidentemente que nós não vamos querer abrir às pessoas os momentos em que nós não tivemos sucesso. Mas vamos ter todo o prazer em postar aquelas situações em que nós estamos bem, que nós estamos viajando num lugar caro, onde nós podemos demonstrar a ideia de sucesso, que hoje, neste mundo de provas e expiações, é associado a sucesso material. Vejamos que as grandes histórias que são contadas são as histórias de sucesso espiritual. Jesus, Gandhi, Nelson Mandela e outros como Irmã Dulce, Betinho, Chico Xavier. Eu podia enumerar aqui milhares deles, mas as grandes histórias, aquelas que realmente nos capturam o coração, são as histórias de sucesso espiritual. São as lições que ficam para todo sempre. Entretanto,
Nós, imediatistas que somos, ainda nos focamos demais no sucesso material. Ainda queremos provar que somos capazes de atingir o sucesso, que é aquele passageiro, aquele com o qual nós não entraremos no plano espiritual. É normal, não é razão de vergonha para ninguém isso, porque nós estamos encarnados em um mundo para espíritos que têm essas características. Então não é para que a doutrina espírita não nos coloca esses aprendizados com a intenção de nos fazer nos sentir depressivos. Ai, como eu ainda sou um espírito ruim, como eu ainda sou um espírito, muito inferiorizado, eu ainda penso muito no material. Normal. Mas ainda estamos nos acostumando à ideia de que somos espíritos imortais. Acostumando com a ideia de que nós temos uma linha de continuidade. Não é uma linha fragmentada ou uma linha marcada apenas por uma encarnação. Nós fomos educados milenarmente para entender a vida como sendo uma linha só, que ela tinha um começo, um meio, um fim. Era uma encarnação só e depois ou o céu ou o inferno. Mas agora nós estamos começando a nos reeducar para entender a nossa vida como uma linha de continuidade, para perceber isto que nós estamos vivendo aqui apenas como uma passagem. Mas ainda é difícil, porque nós nos reconhecemos pelas formas. Tanto é que no próprio plano espiritual nós teremos o perispírito, que é um corpo semimaterial que conecta espírito e corpo físico, a nos dar a forma, a identidade. Caso contrário, nós nem saberíamos quem somos. Mas no Livro dos Espíritos existe uma definição dizendo que o espírito é uma chama etérea, um clarão. Desculpa, uma centelha divina. Desculpa, o que eu sou isso? Como é que pode? Eu sou um espírito, uma centelha. Quem sou eu? Então a gente não consegue entender o que é ser um espírito imortal ainda. Precisamos das formas, precisamos do corpo físico, precisamos mesmo da geometria para nos reconhecermos. Então, claro que para nós o apelo maior ainda é do plano material. Então nós olhamos muito, damos muito valor para as conquistas que são obtidas neste mundo. E é por isso que tão importantes ainda são essas visualizações, né? A gente está no meio de espíritos, a grande maioria da população terrena é uma população que dá valor a isso. Então nós temos hoje o enriquecimento de algumas pessoas de modo meteórico, simplesmente por postagens de conteúdo muito duvidoso. Normalmente eu faço uma comparação, eu digo que alguns chamados influenciadores, né, ou a palavra que o pessoal usa, influencers, né, alguns deles de conteúdo ou desconhecido ou extremamente duvidoso, alcançam cerca de 40 milhões de seguidores, que seria 1/5 da população brasileira. Tá? Eu estava olhando outro dia os seguidores da Rádio Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma rádio cuja programação é totalmente voltada para o espiritismo. A gente tem aí 50 mil sufocando, né? Então nós entendemos qual é a diferença de você espalhar valores do Evangelho e você espalhar os valores da matéria. O que dá engajamento, o que dá like, o que dá compartilhamento, o que dá... Tudo isso que gera sucesso e dinheiro na internet são os conteúdos que são focados na questão material. Eu não sei se aqui a casa tem redes sociais, mas se tiver, é só olhar lá quantos seguidores a casa tem e quantos seguidores um desses influenciadores mais famosos possuem. A gente vai ver que o número é retrato de um planeta de provas e expiações. Isso, de novo, gente, não é uma vergonha. Esse é o estágio que nós estamos e é importante que nós entendamos isso, porque nós estamos dando valor às questões exteriores. Mas e o que aquelas pessoas que publicam essas mensagens de sucesso material trazem em respeito a valores espirituais? O que esse sucesso material nos ensina a respeito de ética, de moralidade, de evangelho, que são exatamente aqueles princípios que vão fazer com que nós possamos alcançar
felicidade. Eu volto ao começo da nossa conversa, quando eu disse que nós hoje viemos aqui por felicidade. Nós viemos aqui, eu falei para vocês que, puxa, parecia exagerado, parecia uma conversa que nada a ver com tudo, né? Parecia aqueles papos batidos de religioso chato, né? Mas nós estamos aqui atrás disso. E nós estamos começando a entender que a prática do Evangelho pode sim representar caminho de felicidade para nós. Ou seja, não mais estaremos aqui porque queremos cumprir um compromisso com Deus, como fizemos em outras encarnações. Eu vou ao templo religioso porque eu quero cumprir o meu compromisso com Deus, porque senão eu vou ser atirado ao inferno. Eu vou cumprir lá meu compromisso com Deus porque Jesus vai ficar feliz. Eu vou ao templo religioso porque Jesus vai ficar feliz comigo e pode me salvar. Aí com o espiritismo, né, gente? Não, eu vou lá no centro espírita porque aí o meu mentor pode chegar lá e falar, ganhar uns bônus hora porque me encaminhou lá, né? A gente não está mais aqui por causa disso, gente. A gente está aqui realmente para um propósito muito maior. E aí a gente começou a perceber que a prática do Evangelho, quando nós conseguimos, com muito esforço, colocar alguma coisa em prática disso que nós lemos a respeito de Jesus e de sua obra e vida, nós nos sentimos diferentes. Nós sentimos alguma coisa realmente diferenciada do prazer que nós sentimos, da alegria passageira que nós sentimos quando conquistamos alguma coisa material que é legítima. A conquista material baseada em princípios de trabalho e honestidade deve ser aproveitada. A gente acaba tendo um pouco um dilema, né, com essa questão do material e tal. Não, quer dizer então que riqueza é impedimento para entrar no céu? A gente confunde muito, né, por causa de uma passagem dos evangelhos que fala sobre, é mais fácil a corda passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Mas lembrem-se que Jesus nunca disse que é impossível o rico entrar no reino dos céus. Ele disse que é mais fácil a corda passar no buraco da agulha. A tradução inicial lá era o camelo, né? Mas você imagina pobrezinho passando no buraco da agulha, é complicado, era a corda, tá? É porque naquela época as cordas eram feitas de crina do camelo e aí ficou sendo a mesma palavra e tal, que deu essa confusão. Mas é mais fácil a corda passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino dos céus? Não é impossível, mas é porque quando nós temos a abundância material, as formas, né? O status, né? Essa ilusão que Jesus fala aqui nesse trecho, nós normalmente não prestamos atenção nas coisas espirituais. Eu costumo dizer que talvez seja muito comum, né? O pessoal da recepção aqui da casa pode confirmar isso, mas é bem provável que muitos aqui já tenham chegado com aquela história do, eu preciso entrar, eu preciso assistir uma reunião, eu preciso tomar um passe, eu acho que eu estou obsidiado. Tem algum espírito me perseguindo, tem algum espírito fazendo mal, eu preciso me livrar disso e tal. Talvez muitos aqui tenham entrado até mesmo na doutrina espírita através desse caminho. Mas eu não lembro, por exemplo, de alguém ter chegado numa casa espírita, pelo menos eu nunca ouvi essa história, se alguém aqui tiver, pode compartilhar comigo, por favor, de alguém ter chegado e falado assim, olha, eu preciso entrar no centro espírita, eu preciso assistir uma reunião, eu preciso tomar um passe porque eu estou obsidiado. Falei obsidiado, o espírito derrubou meu telefone. Então, eu estou obsidiado por Jesus. Eu não posso parar de fazer o bem, eu quero fazer o bem 24 horas por dia, Jesus não me larga. Eu não lembro de ter ouvido essa história em lugar nenhum, porque é a nossa sintonia, é normal. A nossa sintonia ainda é com a distorção em relação ao Evangelho. Então, quando nós falamos em relação a termos mais afinidade com o lado material, é na natureza, não é nenhum motivo de vergonha, não é nenhum motivo de problema. Mas é importante que esse contato paulatino que nós estamos tendo com o Evangelho de Jesus possa nos fazer crescer espiritualmente, possa nos mostrar que nós temos um caminho longo a seguir e que precisamos começar a trilhar esses passos agora. Não somente olhar o Evangelho como uma palavra distante, abstrata, que não serve muito para os dias atuais. A gente precisa olhar para o Evangelho, sim, com a certeza de que ele pode nos trazer felicidade. E aí, voltando, quando nós conseguimos comprar alguma coisa material, que nós trabalhamos, que nós sonhamos, que nós desejamos, é absolutamente justo. Nós vamos sentir aquela alegria da conquista. Isso é
totalmente legítimo, dentro dos conceitos de honestidade e trabalho, né? No mês seguinte, talvez aquela sensação de alegria venha se tornar uma preocupação quando chega a primeira prestação no cartão de crédito. É outra coisa, é outra conversa. E quando nós tiramos o bem da loja, imediatamente ele começa a perder o seu valor, até que um dia ele estará absolutamente inútil. Mas quando nós praticamos um ato que esteja em linha com o Evangelho de Jesus, nós sentimos alguma coisa que voltará a nos invadir sempre que nós lembrarmos daquela ação. Talvez daqui a muitos anos, quando nós lembrarmos de um aparelho de telefonia muito avançado que nós compramos, até mesmo da nossa casa, de um automóvel, a gente lembre daquilo e fala, foi legal, foi bastante legal naquela época, mas tá. Mas se nós lembrarmos de alguma coisa que nós fizemos por alguém, de um bem que nós deixamos para alguém, de um bem espiritual que nós fizemos para alguém, evidentemente que aquilo vai nos invadir novamente, aquela mesma sensação de felicidade e de satisfação própria vai nos invadir novamente. Então, por isso que a construção do Evangelho em nossas vidas representa caminho de felicidade. E aí, repito, não, mas não dá para ser espírita na minha casa, no meu trabalho. É preciso que nós caminhemos cada vez com passos mais firmes a ponto de transformar estas ações em ações possíveis, porque elas nos transformarão. Então, quando nós olhamos para as redes sociais na internet, nós temos que ter o discernimento de entender que ali só estão publicados os momentos felizes, estão selecionados cuidadosamente para que possam gerar inveja, que possam gerar engajamento, para que possam gerar monetização daquelas fotos, daquelas páginas e daqueles conteúdos que são ali publicados. Aquilo é o lavar as mãos lá de trás, lá do Evangelho. Agora, e o que está dentro do coração? Jesus fechou ali com a frase, que eu li para vocês, dizendo que o que constrói o que está dentro não é o mesmo que constrói o que está fora. O que está fora é matéria. O que está fora na lavagem das mãos é a limpeza da matéria, é a aparência. Mas dentro é o espírito imortal. Dentro somos nós, em nossa mais pura essência, que não sabemos ainda reconhecer. Então é muito importante. Se nós queremos fazer alguma diferença no mundo, é extremamente importante que nós comecemos a olhar para as possibilidades que nós temos de fazer o bem. Reparem que hoje nós ainda temos um pouco de dificuldade com essa questão da caridade, né? Nós ainda até precisamos, repito, isso não é vergonha para ninguém, mas é normal, ainda precisamos de caridade com hora marcada. Aí tem aqui, deve ter aqui no Centro Espírita o trabalho do APSE, da Assistência e Promoção Social Espírita, que atende a famílias da região, que faz a distribuição de alimentos, que faz a distribuição de sopa. Talvez tenha algum trabalho aqui, como eu peço desculpas, é a primeira vez que eu aqui venho, não tenho conhecimento profundo da casa, mas imagino que a casa tenha algum tipo de trabalho nesse sentido. Então, ali, a gente tem a possibilidade de ofertar o bem material para aqueles que estão necessitados, ou seja, aquela caridade material se reverte também numa caridade moral, numa caridade espiritual. Ou seja, aqui nós estamos, mas aí tem que ser no terceiro domingo de cada mês, a gente vai lá às 9 da manhã e faz o trabalho com as famílias, etc e tal. Agora o exercício é outro, o exercício é nos convencermos de que isso é tão legal, de que isso é tão bom, que a gente pode fazer no nosso dia a dia, olhando para o próximo. Porque nós hoje até nos colocamos como espíritas, nós nos colocamos como pessoas cristãs, nós nos colocamos como pessoas que compreendem a moral de Jesus e etc. Mas, e nos meios em que nós transitamos, nós estamos olhando para o nosso próximo. Nós estamos vendo as necessidades do nosso próximo. Nós estamos prestando atenção naquela pessoa que está ali trabalhando na mesa ao nosso lado. Talvez naquele dia ela precise de uma palavra, ela precise de um ouvido, e a gente nem consegue perceber porque quase não olha, a gente presta muita atenção em nós mesmos. Em todos os lugares a gente tem sentido isso, uma necessidade muito grande de fala,
As pessoas não têm espaço, elas não têm oportunidade para falar, porque todos querem falar. Então agora a gente tem que começar a equilibrar isso, porque muitas vezes essa caridade que a gente tenta fazer está à nossa disposição, do nosso lado, de uma forma muito simples, uma forma de simplesmente ouvir uma pessoa. Eu tenho que ir lá no atendimento fraterno. Aí o atendente fraterno, eu vou lá hoje, vou fazer plantão de 8 às 10 para poder escutar aquelas pessoas. E aí ele sai da casa espírita muitas vezes e não consegue escutar o seu próprio parente, o seu próprio familiar que está passando por um problema. Então nós agora temos que refletir, é nosso convite, é a nossa quase que uma intimação, mas eu vou falar como se fosse um convite, porque é Jesus novamente nos chamando a essa obra moral para que nós possamos reformar o que está dentro. Não adianta que nós estejamos aqui, por exemplo, ou atrás de um púlpito, né? E uma coisa muito bacana, né, que eu gosto na doutrina espírita, é que essa doutrina não traz aqui para essas reuniões nenhuma grande autoridade da moral, nenhum grande sacerdote, um legítimo representante de Deus para falar sobre o Evangelho. É gente como a gente, é gente que fala com propriedade porque comete os mesmos equívocos. A gente sai daqui e vai fazer as mesmas coisas lá fora. Então, somos nós falando de nós. Não tem autoridade, não tem um despejo de uma carga moral na cabeça de ninguém. Então, agora, nós nos convidamos todos a sairmos daqui com o compromisso de até lavarmos as nossas mãos, sim, mas ao lavarmos as nossas mãos, pensarmos: lavei meu coração, eu me purifiquei através das minhas próprias ações, eu consegui fazer alguma coisa hoje que tenha me elevado espiritualmente. Aí nós vamos a uma outra questão extremamente batida dentro da doutrina espírita, né? Que é a questão 919 do Livro dos Espíritos. Santo Agostinho nos confirma Santo Agostinho nos convida para que todas as noites nós possamos relembrar aquilo que fizemos no nosso dia, para que nós possamos ver aquilo que foi de errado e não repetirmos no dia seguinte, para que possamos ver também o que é certo, para que possamos repetir no dia seguinte e multiplicar para poder evoluir. Maravilhoso! Já entendemos tudo da questão 919. Fazemos isso? Muitas vezes não. Porque muitas vezes nós estamos ainda com a certeza de que não fizemos a lição de casa. E aí nós, não quero nem lembrar. Quero nem lembrar, hoje eu pisei na bola, melhor deixar para lá. Vai aparecer outra chance, né? E é assim, a nossa vida é assim. De novo, vergonha nenhuma. É a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui há 2000 anos e muito mais escutando. Há 2000 anos escutando o Evangelho de Jesus. E há muito mais do que isso, escutando a mesma mensagem que vinha de outros ascensionados da humanidade que nos trouxeram esses conceitos. Então, é importante que a gente comece a perceber que é chegada uma hora muito decisiva para nós. Não vou aqui aquele tom de ameaça de o mundo de regeneração está chegando, então cuidado que a gente pode não ir para o mundo de regeneração. Não é isso. Até porque fica parecendo que o mundo de regeneração vai ser um negócio que vai acontecer, a gente vai abrir a janela num dia e vai falar assim, regeneração. Não é, né? Na verdade, nós somos os construtores desse mundo. E a construção desse mundo de regeneração passa pela saída das aparências e a entrada definitiva na prática do Evangelho. De novo, a gente não vai sair daqui seres crísticos. Não é assim, a natureza não dá saltos, diz Kardec em um comentário, é uma das respostas que os Espíritos deram na obra basilar de nossa doutrina. Mas nós vamos, sim, ter o compromisso com nós mesmos de chegarmos ao plano espiritual com a consciência tranquila de que teremos feito os nossos melhores esforços, pois assim seremos reconhecidos, diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus lá, quando dava essas lições aos nossos queridos fariseus, dizia, aqui também tem um espírito obsessor no relógio, né? Ele fica mexendo no ponteirinho, eu comecei a falar, faz 10 minutos, já passaram 50, mas tudo bem, acho que dá para terminar agora. E aí, o que acontece? Nós precisamos realmente perceber que é um momento decisivo para nós, não no sentido de, vai ficar, o planeta vai evoluir, eu vou ficar... Mas é um momento decisivo de nós olharmos para o Evangelho não mais como as aparências, não mais de fazermos a nossa
identificação, auto-identificação como religiosos. Nós somos espíritas. E daí? Não é mais o mundo das aparências, né? Agora a gente precisa realmente mostrar quem nós somos através da prática do Evangelho. E digo de novo, é possível, ainda que seja difícil, não é fácil. Se fosse fácil, não estaríamos todos nós aqui numa segunda-feira às 8 horas da noite escutando esse mesmo bababá há tantas encarnações. Então, mas é o convite, é o conceito que nos é trazido, né, e a oferta que nos é feita, de que Jesus está esperando que nós saiamos do exterior e que nós mergulhemos verdadeiramente no seu Evangelho e que nós entendamos que ele é sim prática de vida, que ele pode mudar a nossa vida, nos trazendo felicidade, não só as alegrias do mundo passageiro. Despeço-me, mas não sem antes agradecer a presença de cada um. Primeiramente, agradecer o convite dessa casa, muito bom estar aqui com vocês, e agradecer a cada um que dedicou essa horinha para estar aqui, contribuindo com essa psicosfera tão gostosa dessa casa, né? Porque a gente sempre fala, mas os espíritos chegam aqui algumas horas antes do trabalho e preparam a atmosfera para que nós, a psicosfera, para que nós estejamos aqui sendo tratados. Mas se a gente chegar aqui e destruir tudo, não funciona. Então, pelo menos a gente vem com esse coração aberto, com a mente aberta, e que a gente possa sair daqui levando as palavras de Jesus para as nossas ações do dia a dia. Graças a Deus.